Ô Branquinho, Fala que ele tá te ouvindo. não pode ser com essa camisa branca aqui, não? Tá pensando. Vamos valendo, vamos. Bom, vamos embora, vamos tocando. Vamos ver o que vira. Atenção. Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Produção mundial de arroz neste ano deve ser maior que a do ano passado. Previsões levam em contas as melhores condições climáticas e preços mais remuneradores. 11 municípios goianos estão entre os 100 maiores do PIB do Brasil. Consumo de lácteos e de carne pode crescer no próximo ano. Demanda em alta mantém o mercado de sebo aquecido. Produção de ração animal do Brasil deverá atingir um recorde neste ano. O programa Agronegócio está começando. Segundo a FAO, a produção mundial de arroz neste ano deve se estabelecer em 773 milhões de toneladas de arroz em casca, um aumento de 1,3% em relação a 2017. Estas previsões levam em conta as melhores condições climáticas e também os preços mais remuneradores, especialmente no hemisfério norte. Na Ásia, por exemplo, as colheitas começam a chegar e se anunciam boas, especialmente na Índia, graças a uma boa pluviometria e uma revalorização dos preços mínimos. Em contraste, na China, as superfícies plantadas foram reduzidas e a produção deve diminuir 1%. Na África, as colheitas melhoraram 4%, graças ao aumento na produção do leste do continente, especialmente em Madagascar e também na Tanzânia. E em contraste, no Egito, as áreas de arroz foram reduzidas em 25% para economizar recursos hídricos. Na América do Norte, a produção se recuperou, voltando aos níveis normais graças aos preços mais atrativos. E no restante do continente americano, as safras caíram devido à redução de 6% na produção do Mercosul, especialmente no Brasil. O IBGE publicou na última semana os dados do Produto Interno Bruto, o PIB, de 2016 dos municípios brasileiros, trazendo inclusive comentários sobre os principais destaques do ano no que se refere à distribuição das riquezas do país. Dentre os 100 maiores municípios de maior PIB no Brasil, Goiás conta com 3 municípios. Goiânia, na 15ª posição, Anápolis na 79ª posição e Aparecida está no número 77, na 77ª posição. Considerando somente o setor agropecuário, Goiás tem 11 municípios entre os 100 maiores do PIB do Brasil. 3 deles estão entre os 10 primeiros. Rio Verde na 3ª posição, Jataí em 7º e Cristalina em 8º colocado. Os demais municípios são Mineiros, Goiatuba, Paraúna, Montevidéu, Chapadão do Céu, Ipameri, Catalão e Caiapônia. O PIB do setor agropecuário em 2016, a preços correntes, representou 12% do total do PIB de Goiás, que foi de 162 bilhões de reais. São 86 municípios no estado que têm como atratividade principal a agropecuária. Um índice de 80,5% dos municípios goianos, segundo o PIB de 2016, tem a agropecuária como a principal atividade econômica do estado. O desempenho do PIB do setor agropecuário foi melhor do que o de 2015, onde o setor passou de 10,4% do PIB para 12,17%.
E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios deveremos ter hoje tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 33 a máxima e 21 a mínima. Minasul, 35 a máxima e 22 a mínima. Posse, 32 a máxima e 18 a mínima. Aruanã, 34 a máxima e 22 a mínima. Cabeceiras, 30 a máxima e 17 a mínima. Itaberaí, 32 a máxima e 20 a mínima. Cristalina, 29 a máxima e 14 a mínima. Mineiros, 31 a máxima e 19 a mínima. E Rio Verde, 31 a máxima e 19 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que a produção de ração no Brasil cresce e tem novo recorde. Com o aquecimento da economia, perspectiva é de que o consumo de lácteos e carne cresça no próximo ano. Nós voltamos já. Representantes de criadores de bovinos de corte de leite e também as indústrias são unânimes no otimismo quanto ao aumento do consumo de carne e em derivados do leite no mercado doméstico agora no próximo ano. A confiança vem de perspectivas de recuperação de renda e também de emprego no país. Parte motivada pela expectativa de que reformas fiscais sejam feitas pelo novo governo federal, o que estimularia a economia nacional. Assim como o prato brasileiro deve receber mais carne de gado, o copo igualmente deve ficar mais cheio de leite no próximo ano. Pelo menos essa é a avaliação do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados lá no Rio Grande do Sul. Eles estão brigando para que as coisas melhorem. O setor lácteo do Brasil espera, além do aumento do consumo, que não se repita a invasão de leite em pó do Mercosul para desestabilizar o nosso setor aqui. A produção de ração animal do Brasil deverá atingir um recorde neste ano, quase 70 milhões de toneladas, pelo menos é o que estima o Sindicações, que é o sindicato que representa a indústria no país. O volume, ele representa um crescimento de 0,6% na comparação com o recorde anterior registrado em 2017, afastando preocupações de que o setor teria uma queda na produção neste ano, devido a um ano mais fraco da indústria de carnes de aves e suína. Quando nós incluímos o sal mineral, cuja produção deve finalizar o ano com crescimento de 5%, a produção total do setor de alimentação animal atingiria 72,3 milhões de toneladas, uma alta de 0,8% na comparação com 2017. E segundo o sindicato, a expectativa para o próximo ano é positiva, considerando o cenário favorável para o ano que vem, principalmente do setor de carnes e também pela projeção de uma grande safra de grãos, principal matéria-prima do setor. Apesar do período de fim de ano ser uma época de baixa movimentação e com preços normalmente andando de lado, a boa procura pelo sebo bovino resultou em alta de preço. Aqui no Brasil Central, a gordura animal está cotada em média R$ 2,50 o quilo, livre de imposto, alta de 2% frente ao fechamento da última semana. Lá no Rio Grande do Sul, o produto está sendo negociado em média R$ 2,65 o quilo, uma valorização de 1,9% neste mês. A expectativa para o curto prazo é de que, com as festas e virada de final de ano, os volumes de negócios diminuam. E depois do intervalo, você vai ver que as negociações da soja em grãos, elas estão lentas no mercado interno. Você vai ver também como vai ser a feira e a definição dos indicadores de gestão. É um minuto só, eu volto já.